Hoje é dia 2 de setembro, nós estamos fechando os caixas das nossas empresas do mês de agosto e eu pensei em fazer um vídeo falando como é que eu cuido do financeiro das minhas empresas. Eu vou falar de forma ultra simplificada para tentar te ajudar a pensar no financeiro das suas empresas também. Isso daqui é uma visão ideal, então eu estou sempre atrás desse ideal e isso pode variar conforme o tempo passa. Vamos deixar esses adendos no começo do vídeo. Isso aqui é para quem quer entender como se cuida do financeiro de empresas médias, assim, empresas que estão numa faixa de faturamento legal e que não tem um nível de complexidade financeira enorme. Assim. Eu não lido com produtos físicos, fornecedores, então é bem simplificada a forma de lidar com esse financeiro. Mas tem alguns adendos importantes. O primeiro deles dependendo da época, do período do ano, eu posso ter um aumento muito grande ou uma queda muito grande de faturamento, que vai mexer nesses números que eu vou te mostrar. Vai mexer na forma que eu me enxergo a coisa. São 6 pontos que eu anotei aqui, inclusive. Segunda coisa importante ao longo do ano, você tem variações em contratação de gente, em mudança de imposto. Então tem vários fatores envolvendo custo, principalmente, que podem se alterar. E o que eu estou sempre tentando fazer é otimizar para que o meu dinheiro esteja sendo bem gasto. Isso é a parte mais importante para mim. Eu tenho que gastar bem o dinheiro que eu recebo. Porque se eu gastar bem o dinheiro que eu recebo, a minha empresa vai crescer e eu vou passar a receber mais no futuro. Terceiro ponto importante. Você nunca deve sugar a sua empresa com a sua pessoa física. Então, eu não posso ficar tirando um monte de dinheiro do meu caixa o tempo inteiro. Eu tenho que estabelecer um salário, um prolabore, e não aumentar aquilo conforme o faturamento da empresa aumenta. Eu só aumento o meu salário, o meu prolabore e a minha distribuição de lucro depois que eu me estabeleço num novo patamar. Vou dar um exemplo simples que vai nos ajudar. Tô com medo de atropelar meu gato aqui. Veja, imagine que você ganhe 50 mil reais por mês na sua empresa e o seu prolabore seja, sei lá, 5 mil. Tá? 10% do teu faturamento. Contando imposto, sei lá o que, é um prolabore que pode ser suficientemente bom, tá? E aí você tá ganhando 50 mil por mês na empresa, no mês seguinte você vai e ganha 70. Ao invés de tirar 5, você tira 10, ou você tira 7. Isso é meio arriscado, porque esses 70 do mês seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é esperar para ver se ele vai se manter. Se o teu faturamento subiu de patamar, ou não. Eu tô achando muito ruim ficar aqui no canto da câmera. Bom, muito bem. Se o seu faturamento vai... Você precisa esperar o faturamento se estabilizar num patamar superior para daí você tirar mais. Então você primeiro, o ideal na minha cabeça é você dar de 3 a 6 meses num novo patamar de faturamento antes de aumentar a sua retirada. É assim que eu penso a coisa. Estabelecidas essas prerrogativas, vamos dizer assim, vamos olhar para os 6 pontos e a gente vai conversando e eu vou te apresentando as ideias, tá? Primeiro ponto eu sou um cara que prefere poucas pessoas com múltiplas funções do que muitas pessoas, cada uma com uma função específica. Eu já tentei fazer as duas coisas, mas pro tamanho das empresas que eu tenho, hoje são 17 pessoas no total nas duas empresas, se eu não me engano. Eu prefiro que essas pessoas sejam muito boas e multifacetadas. Eu já testei fazer com pessoas especialistas, eu aumentei bem as empresas, daí tive que diminuir de novo, fui fazendo esses testes ao longo dos anos. Na verdade, eu fiz esse teste lá atrás, não deu muito certo, eu fiz esse teste de novo nesse ano de 2025, eu vi que, bom, tá validado, eu prefiro enxuto, menos gente e capaz de fazer mais coisa, tá? Então, procuro sempre uma pessoa que é capaz, isso não é ser generalista ou especialista, mas que é capaz de absorver mais de uma função e executar essas várias funções muito bem. Isso significa que eu tenho um tempo de treinamento. Então, se eu começo a pagar uma pessoa hoje, eu sei que o retorno daquele salário não vai vir imediatamente, ele vai vir com o passar do tempo, conforme eu vou treinando essa pessoa para ela conseguir desempenhar todas essas funções que eu espero. Segundo ponto importante, tá? Eu tenho sempre 2 caixas na empresa, eu tenho caixa 2. Então, eu tenho o caixa 1, é o meu caixa de custo fixo. E eu gosto de ficar com ele em mais ou menos 3 meses. Igual eu disse nos adendos, nos prolegômenos desse vídeo. Isso pode variar, pode ser que tenha um mês que eu queimei esse caixa e eu tô com 0, e pode ser que dali um tempo eu acumulou um pouquinho mais de 3 meses, eu tô com 3 meses e meio.
mas quando acumula mais, tende a não ficar nesse caixa. Então, o caixa 1 é o caixa dos custos fixos. O que isso significa? Eu tenho 3 meses de custo fixo guardado nesse caixa. Por quê? Se eu tiver um problema, eu tenho 3 meses para me recuperar usando o meu caixa 1. E o caixa 2 é basicamente tudo o que sobra para além de 3 meses. Vamos supor que eu tenho 10 mil reais de custo fixo na minha empresa. Então, no meu caixa 1, eu vou botar 30 mil. Aí, eu tô com 30 mil no meu caixa 1. Tá sobrando mais 5 mil por mês, esse dinheiro começa a ir para um caixa 2. Aí, o caixa 2, ele pega o custo total da empresa, então eu faço uma média dos custos variáveis ao longo dos meses, e eu estabeleço um custo total médio mensal, e o caixa 2 é construído para ter mais ou menos 6 meses de custo total. Então isso me dá uma folga bem relevante. Se eu conseguir chegar com esses 2 caixas onde eu quero, eu passo a ter uma folga de 1 ano de trabalho quase. E isso significa que eu posso aguentar uma crise, eu posso suportar um período de baixa que aconteça na economia ou esse tipo de coisa. Então vale a pena você olhar para isso dessa forma, eu penso. Sempre funcionou fazer assim. Então eu acho que é uma boa ideia ter o caixa 1, que é o custo fixo, o caixa 2, que é custo total. Quando você extrapola os 3 meses de custo fixo, você tenta chegar em 6 meses de custo total. Só depois disso, que eu tenho 3 meses em caixa 1 e 6 meses em caixa 2, eu passo a tirar a distribuição de lucro. Aí está sobrando mais do que isso, aí eu passo a tirar a distribuição de lucro. Aí eu vou comprar computador, eu vou comprar celular, eu vou guardar dinheiro, eu vou investir, eu vou botar dinheiro, vou comprar dólar, sei lá o que tu vai fazer, entendeu? Você faz depois que você tiver construído o caixa da sua empresa. Aquela velha premissa, né? A empresa tem que ficar rica antes do dono. É assim que tem que ser. Terceiro ponto. Na verdade, o terceiro ponto era isso, né? Só guarda a pessoa física se sobrar para além dos cálculos de investimento. Beleza, acabou. Quarto ponto. Por algum motivo, em algum momento, que eu não sei te explicar porquê, eu cheguei num ponto de que lucro 50% é muito bom para o meu modelo de negócio. Eu tento ter 50% de lucro. E eu posso estar errado nisso daqui, tá? Não tem uma razão, é mais psicológico do que racional isso daqui, que é o seguinte. Cara, se eu tô com 50% de lucro, eu tô construindo meus caixas, eu tô tirando um bom prolabore e eu tô conseguindo fazer o meu negócio crescer. Então, sempre que eu começo a passar de mais 50% de lucro, eu vejo que tem algum problema ou de investimento ou de venda. Ou eu não estou conseguindo fazer a venda subir junto com o custo, ou eu estou gastando na hora errada. Eu tenho que segurar o custo e eu gasto depois. Então, assim, qual é a natureza dos meus negócios? Ou é infoproduto ou é prestação de serviço. E aí eu não tenho negócio físico. Então, se eu tivesse um restaurante, um supermercado, uma livraria, seria completamente diferente esse cálculo. Sei lá, um supermercado eu navegar provavelmente nos 4% de lucro, 5%. Sei lá, no restaurante nos 30%. Agora, para o meu negócio, 50% significa que eu estou gastando bem em marketing, eu estou investindo bem, eu estou pagando meus impostos corretamente e eu estou com o número de pessoas ideal contratado e aí eu sei que eu estou construindo um bom caixa. O mais importante para mim é construir caixa. A gente mora no Brasil, o Brasil é um lugar imprevisível e você quer ter caixa para suportar tanto um período de baixa quanto aproveitar oportunidades. Porque às vezes em um período de baixa você quer aproveitar a oportunidade ou vem um período em que vale a pena você investir muito em propaganda, eu botar muito dinheiro no Facebook, eu botar muito dinheiro no Google. E aí eu preciso ter caixa para poder fazer isso. Então o meu pensamento é, eu preciso de uma margem de lucro suficiente para eu tirar dinheiro para mim e ainda sobrar caixa para a empresa. Eu estou preocupado em pagar minhas contas e caixa na empresa, muito mais do que em eu investir meu dinheiro de pessoa física e ficar rico investindo. Eu não estou preocupado com isso. Se a empresa fica rica, eventualmente você vai ficar rico. Essa é a minha ideia de vida. Quinto ponto, tá? Eu hoje trabalho, e isso daqui é altamente discutível. Muita gente com certeza vai discordar de mim nisso, quem trabalha no digital. Eu trabalho com custo em tráfego pago sempre 10 vezes menor que o meu faturamento. Então vamos supor que eu fature, sei lá, 50 mil reais no mês. Isso significa que eu vou com tráfego pago até 5 mil reais. Eu não boto mais do que isso, não muito mais do que isso. Então eu tento fechar todo mês com ROAS 10 no tráfego. A comparação entre o dinheiro gasto em tráfego e o dinheiro faturado. Por que assim?
não sei, foi uma conta que um dia eu fiz e toda vez que eu refaço eu vejo que acaba batendo nos 50% de lucro que eu quero. Toda vez que eu subo ou subo não, eu aumento o investimento em tráfego e diminuo essa relação, então eu passo a faturar 6 vezes mais, 8 vezes mais só ao invés de 10 vezes, eu estou comendo minha margem de lucro de 50% e eu não quero fazer isso. É claro, circunstâncias podem exigir esse tipo de coisa, sei lá, às vezes eu percebo que eu estou aqui investindo 5 mil e faturando 50 e eu consigo ver que tem uma oportunidade de eu investir 30 mil em tráfego e daí esses 30 mil vão me dar, sei lá, 150. Ah, mas daí é ROAS, sei lá, 5 ao invés de ROAS 10. É, mas sobrou muito dinheiro, então valeu a pena. Então às vezes vale a pena você mudar essa relação. Mas eu gosto dessa relação. Só, tudo que eu faço é porque eu sou um cara relativamente medroso com o futuro e preocupado com como minha família vai sobreviver se as coisas derem errado. Então eu sei que todo o meu cálculo financeiro é sempre para eu ter folga para respirar. E cara, minha experiência no digital já me mostrou isso. Você vai viver meses de baixa, não tem o que fazer. Então, ao longo do ano tem meses muito bons e meses muito ruins. Todos os meus anos foram assim. Eu sempre tenho os períodos do ano que eu sei que são piores, isso é impressionante. Todo ano é exatamente. Eu falei para minha esposa esses dias. Todo ano, o meu melhor mês é o mesmo. E os piores meses são os mesmos. Então, existe uma sazonalidade no negócio. Que é aquela coisa, é tipo assim, ó, tu planta numa época, colhe na outra para guardar para você se alimentar quando não tem nada para colher, entendeu? É um negócio vacas magras, vacas gordas e tudo mais. Então, eu percebi que a forma como eu arrumei isso daqui nos últimos anos se provou vitoriosa no sentido de eu suportei os meses de baixa sem ficar louco. Eu fico preocupado com qualquer coisa, eu sou um cara preocupado, por isso que eu sou careca e cabelo branco, mas ainda assim eu fico numa margem de segurança que me permite manter as pessoas comigo, não ter que demitir ninguém na loucura. Assim, ó, eu já tive que tirar gente porque o dinheiro ficou curto, e é muito ruim, tu não quer fazer isso, porque tu passa a gostar das pessoas, tu passa a ter carinho por elas e querer que elas continuem crescendo junto com você. Um amigo meu me falou esses dias, cara, eu percebi que tem muita gente boa no mundo dos negócios, os caras estão realmente tentando te ajudar e fazer o melhor para os funcionários e para os clientes e para os fornecedores, e é de fato, é verdade. Então, eu tenho que ser humano na minha empresa. Eu não posso colocar o lucro acima das pessoas. Eu tenho que tentar fazer com que as duas coisas andem. Se não tiver lucro, eu não consigo manter o pagamento das pessoas, então não tem pessoas. Então tem que ter lucro. Mas o lucro não pode ser tão relevante, tão importante que eu não esteja nem aí para as pessoas. Então, nesse equilíbrio, eu percebo que isso tudo que eu estou te falando é bem funcional. Faz a coisa andar muito bem. Faz andar muito bem no meu negócio há um bom tempo. Então, eu estou feliz com isso. E aí, por último, eu tô tentando ler o que eu escrevi, cara. Passou de 3... Ah, tá. Isso aqui é uma gestão que ela não é financeira diretamente, mas impacta diretamente no faturamento e no bom andamento da empresa. A partir do momento em que o teu negócio passou de 3 pessoas, saia do WhatsApp e migre para um aplicativo focado no trabalho. Um Slack, um Gather, alguma coisa onde as conversas não estão mais misturadas com as conversas com todo o resto da sua vida. E não adianta criar um novo chip de WhatsApp, WhatsApp Business, nada disso. Tem que ser um lugar onde só se fala daquilo. A gente usa Slack e a gente usa Gather hoje. Slack é um aplicativo tipo um WhatsApp, só porque é para empresa. E o Gather é um aplicativo postando meus stories no Instagram, que parece um joguinho de videogame, mas cada um tem sua mesa e você consegue falar com as pessoas muito rapidamente. E isso ajudou demais na gestão e no contato, já que nós trabalhamos todos muito longe. Eu já fui olhar escritório físico, quase aluguei, mas todo mundo que trabalha comigo mora longe de mim, praticamente. Tem pouquíssimas pessoas que moram aqui perto. Então não faz sentido eu ter um escritório físico para eu estar com 2, 3 pessoas de, sei lá, 17. É melhor ter um escritório virtual que funcione. É por isso que a gente usa o Gather. E eu percebi que vamos lá, agora um bate-papo bem franco aqui que eu vou tentar ter contigo. Eu tive muito problema de custo quando eu não conseguia arrumar o problema da gestão. Da gestão das pessoas no sentido de facilitar a comunicação entre todos e fazer com que todos fiquem na mesma página. Eu não lembro em que lugar que eu falei,
um vídeo, uma aula, em algum lugar eu falei que é muito interessante você dar aulas para as pessoas que trabalham com você, para que elas enxerguem as coisas da forma como você enxerga. Isso é uma ideia de um amigo meu. E é uma boa ideia mesmo, eu percebi que é uma boa ideia. E eu tô fazendo isso com as pessoas hoje que trabalham comigo. A gente se encontra uma vez por semana, eu dou uma aula para elas passando a minha visão sobre as coisas. Às vezes a aula é repetitiva, elas estão ouvindo alguma coisa que elas já ouviram falar 200 outras vezes, mas vai alinhando a visão. E isso é um dos melhores cortes de custo que existe. Simplesmente educar as pessoas a pensarem como você pensa, para que quando elas forem executar as coisas, você não tenha que ficar supervisionando 24 horas e com medo de que elas cometam um monte de erros ou façam um mal feito. E isso abaixou demais os custos que eu tinha por causa do trabalho mal feito. Ou porque eu não consegui fazer uma pessoa funcionar bem e eu tive que tirar ela. Toda vez que você tem que tirar alguém, também não é simples de tirar uma pessoa sem dar um respaldo financeiro para ela poder sair tranquilo. Mesmo que você esteja contratando um fornecedor, um freelancer PJ, eu sempre tento pagar o melhor possível até o final para que a pessoa não saia desamparada da coisa. Então veja, o resumo da ópera aqui é o seguinte: a tua empresa, ela precisa enriquecer muito antes de você enriquecer. Se você não tiver essa mentalidade, esquece. Você vai morrer na praia, porque para uma empresa crescer, eu aprendi que você vai ser obrigado a ficar reinvestindo. E você vai sempre reinvestir mais do que você gostaria. Essa é a minha percepção. Eu estou sempre gastando mais dinheiro do que eu gostaria com a empresa. Então, já que eu vou ter que gastar sempre mais dinheiro, e é isso que faz o faturamento continuar crescendo, não adianta eu sugar a minha empresa. Eu tô com esse problema na garganta, é por isso que eu tô dando essas tossidas. Não adianta eu ficar tirando dinheiro da minha empresa para eu guardar para mim, para eu comprar coisa, para eu aumentar meu padrão de vida, porque isso vai fazer com que a empresa não sustente o aumento de custo necessário para ela crescer. E olha, eu vou te falar, a minha visão é a visão one person business, de tentar deixar ultra enxuto. Claro que eu já cheguei num ponto que não dá mais para fazer assim. Chega um ponto do faturamento que não dá mais para ser one person business. Só que eu levo a filosofia da startup enxuta, de manter a coisa a menor possível, com os processos mais otimizados possíveis. Só que sempre que você está dando saltos de faturamento, você está encontrando novos problemas. E esses problemas não são resolvidos do dia para a noite, eles levam alguns meses para serem resolvidos. Você vai resolvendo um e aparece outro, e aparece outro. Tem a dor do crescimento, e a dor do crescimento ela te custa. Você vai ter que testar a ferramenta que você vai parar de usar e vai ter jogado dinheiro fora, vai ter que testar pessoas que você vai ver que deu errado e vai ter jogado dinheiro fora. Então tem custo o tempo inteiro. Como tem custo o tempo inteiro, você não pode onerar a tua empresa com o teu custo pessoal. Eu falei para minha esposa, sei lá, no começo desse ano, assim, a nossa sorte é que as minhas empresas nunca deram saltos absurdos. Sei lá, tô ganhando 10 mil e de repente no mês seguinte eu ganho 200, entendeu? A gente tá sempre dando passinhos. Desde 2020, quando é o primeiro ano fechado inteiro é 2020 do CNPJ, né? Sempre passinho, a gente vai aumentando o faturamento devagarzinho. Aí tem 2, 3 meses ruins, 2, 3 meses bons, 2, 3 meses ruins, e assim a gente vai fechando o ano sempre um pouquinho maior do que estava no ano passado. Isso fez com que eu não fosse aumentando drasticamente o meu custo de vida, que eu não saísse comprando loucamente um monte de equipamento caro. Cara, veja, essa câmera que eu tenho, que eu uso hoje, que é uma Sony FX30, eu fui comprar ela esse ano. Meu canal já tá... O meu canal tem mês que ele já deu, pra mim, mais dinheiro do que eu paguei na câmera. O canal do YouTube. Então eu só fui investir num equipamento de primeira linha depois de ter o dinheiro entrando. E eu vejo que muita gente confunde isso daí. Quer gastar o dinheiro no lugar errado porque acha que é isso que vai fazer a empresa crescer. Cara, o que faz a empresa crescer é a tua educação. É você melhorar, é você evoluir, é você crescer e intelectualmente você vai ficando mais inteligente e a tua inteligência aumentando vai fazendo com que você ache soluções cada vez melhores e mais valiosas para os clientes. E aí você vai ganhando mais dinheiro. Então, o nosso objetivo no fim do dia é
gastar o máximo que a gente pode com o nosso desenvolvimento. Por isso tem que comprar curso, tem que comprar mentoria, tem que comprar livro, tem que ir para evento, tem que frequentar círculos. É só gasto para você melhorar, porque é você que vai fazer a tua empresa continuar crescendo. Não é o equipamento, não é o computador, não é o celular, não é a câmera, nada disso, não é o cenário. Tudo isso é bom, tudo isso é legal, tudo isso ajuda, mas é primeiro em você. Você investe em você, porque você é seu maior ativo. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Primeira vez que eu trago um vídeo desse tipo, para eu saber se eu trago mais coisas assim. Um grande abraço e até o próximo.